Nossa, gente, hoje eu tô 220. Alfred, por favor, minha água. Brincadeira. Algum diácono, por favor, pega água para mim. Eu tô com a garganta, eu gritei demais no louvor hoje. Ai, que bom, gente, estar aqui. Que coisa gostosa. Quem está sentindo a presença de Deus? Faz um sinalzinho assim. Oh, Jesus, que Deus. Nossa, Deus. 1 João, então, capítulo 2, verso 15. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Vivifica a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Faz o que não consigo fazer, Senhor. Faz o que é divino, sobrenatural, Senhor. Renova o coração aqui. Nos surpreende, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, ou cobiça dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos dizer novamente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, ou cobiça dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. 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 Hoje nós vamos falar de pecado. Mas eu espero falar de pecado de um jeito que você não saia daqui com depressão, cheio de culpa. Porque o Evangelho não tem nada a ver com culpa, não tem nada a ver com depressão ou prisão mental ou emocional. O Evangelho é liberdade para nós. Mas pecado é um tema que a gente encontra na Bíblia do começo ao fim. E eu quero dividir com você uma compreensão sobre o pecado, sobre o surgimento do conceito do pecado e como a gente, como igreja, precisa entender o pecado. Quando a gente lê esse capítulo de 1 João e a gente lê esses 2 versículos, João ele divide os pecados em 3 classes. Primeira classe é o pecado de cobiça da carne. Cobiça da carne é o pecado sensorial, de sensação física. Cobiça da carne é quando você, na sua carne, no seu corpo, você tem uma sensação e aquela sensação te leva a desejar alguma coisa pecaminosa. Então, a cobiça da carne, você sente algo e aí você quer aquilo. Essa é a primeira classe de pecado. É o pecado que te dá uma sensação gostosa. A segunda classe de pecado que João coloca é a cobiça dos olhos. E a cobiça dos olhos é um pecado que não está localizado ou classificado no corpo, não é uma experiência física, mas é uma experiência na mente. A cobiça dos olhos é um tipo de pecado que está na mente, porque ele se baseia na mentira, na fantasia. Eu olho uma coisa, e aí eu fantasio aquela coisa, e aí eu quero aquela coisa. Então o primeiro é movido por uma sensação. Eu peco porque eu sinto que aquilo vai me fazer uma coisa gostosa, vai me trazer um consolo terreno. O segundo é a cobiça dos olhos, que eu vejo e aí eu imagino que aquilo vai ser bom para mim. E em terceiro lugar é a soberba. É um pecado e que eu tenho o desejo de praticar ele, eu sou tentado a praticar aquele pecado para me autopromover na rebelião. Ele é movido por uma rebelião, porque ele rejeita a humildade cristã. Ele rejeita se submeter à vontade boa, perfeita, santa, agradável do Senhor. Então eu quero
me elevar acima daquilo que Deus preparou, que Deus escolheu para mim, que já é uma coisa muito gostosa e boa e honrosa para nós. Então, João ele coloca essas 3 classes de pecado, mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso aqui, a gente precisa entender mundo, porque a palavra mundo aparece aqui umas 5 vezes. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, tudo que há no mundo, o mundo passa. Então a gente precisa entender o que significa mundo. Mundo, gente, aqui no que João está falando, não é uma referência ao mundo físico material. Deus amou o mundo. Não é disso que João está falando. Ele não está falando que a gente não pode amar a criação. João não está falando assim, você não pode amar a natureza, você só pode amar a igreja, você só pode ir na igreja. Você não pode amar o céu, você não pode amar o parque, você não pode amar os animaizinhos, você não pode amar, sei lá, camping, ou qualquer tipo de coisa que tenha a ver com a criação. Não é disso que João está falando. João não está falando que a gente não pode amar a criação, que a gente não pode ter lazer, que a gente não pode ir para a praia. Não é disso que ele está falando, gente, tá? Se um dia você ouviu uma pregação, alguém falando que praia é pecado, que você não pode amar o mundo, não pode amar a praia, usar biquíni, essas coisas, não é isso que ele está falando aqui. Você pode ir para a praia. O que é mundo para João? Mundo para João, gente, é uma mistura de coisas. Eu vou tentar aqui trazer para nós de maneira mais clara. O mundo, ele é, em primeiro lugar, o modus operandi natural e pecaminoso. Mundo é um modus operandi. Mundo é um jeito de pensar, de sentir e de funcionar. Mundo é a estrutura, o mundo que João está falando é a estrutura espiritual, na qual esse mundo aqui está sujeito. É um sistema de crença e de princípios, e é uma maneira de funcionar, é uma maneira do planeta girar pecaminosa. O mundo é um relacionamento com a criação de maneira pecaminosa. O mundo, amar o mundo, é amar um jeito de viver. Quando o João está falando de amar o mundo, ele está falando da gente amar a criação mais do que o Criador. Quando ele fala assim, não ame o mundo, ele está falando, não ame a criação mais do que o Criador. Não ame o jeito de funcionar que toda a criação está sujeita por causa do pecado. Não dá para você amar esse jeito de viver que está rolando aí. Porque esse jeito de viver que está rolando aí não procede do Pai. O jeito de viver que está rolando aí é diferente do jeito de viver do céu. Então, quando João fala de não amar o mundo, ele começa a explicar o mundo. E aí ele fala que a cobiça da carne vem do mundo. Ele fala que a cobiça dos olhos vem do mundo. E ele fala que a soberba vem do mundo. Então, ele está falando desse jeito de funcionar. Ok? Então, quando João fala, gente, sobre amar o mundo, ele está dizendo assim que amar o mundo não é amor. Você vai ter que pensar um pouquinho agora, tá? Vou te fazer pensar um pouquinho. Amar o mundo não é amor. Por quê? Porque Deus é amor. E o mundo não procede de Deus. Se o mundo não procede de Deus e Deus é o amor, quando eu amo o mundo, eu não estou amando. Vocês estão dando trabalho hoje, hein? O mundo é o contrário de Deus. E ele explicita, ele deixa explícito aqui. Ele explana para a gente. Ele descreve o mundo para nós. O jeito de viver do mundo é assim. É assim, 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 assim. São essas cobiças que a gente falou. Pela lógica, não é possível amar se você não ama o amor. Pela lógica. O mundo, esse jeito de viver, tudo que você quer, você deseja, tudo que você sente, você quer, você deseja, tudo que você acha que vai te promover, e você está pouco se lixando com a vontade de Deus, você deseja, é uma autopromoção, é uma busca pela sua própria satisfação, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, que é satisfatória para nós. A vontade de Deus é satisfatória para nós. Esse jeito de viver não é amor. Se você for um pouquinho para frente aqui, abre a sua Bíblia ali, ó, em 1 João 4, 7 e 8.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou a gente pode falar o contrário, aquele que não conhece a Deus não ama. Quem não conhece Deus não ama. Não dá para amar se eu amo o mundo, porque o mundo é o oposto de Deus, e Deus é amor. Então se eu amo alguma coisa que é contrária de Deus, e Deus é amor, se eu amo algo que é o contrário de amor, então não tem como eu amar. O homem não consegue amar se o homem ama o mundo, porque o mundo é o contrário do amor. Então se não é amor, é desejo, é cobiça. E é por isso que chama concupiscência da carne, ou cobiça da carne, concupiscência dos olhos, ou cobiça dos olhos. Vocês estão entendendo aqui? Se a gente não ama Deus, então a gente não ama at all. Definitivamente a gente não ama, porque só Ele é amor. Então se a gente não ama o amor, então a gente não ama. A gente só deseja e cobiça. Amar o mundo, gente, é amar o jeito sem Deus que o mundo gira. Amar o mundo é amar o desamor. E isso é pecado. Eu poderia encerrar aqui e explicar o que é pecado. Eu acabei de explicar o que é pecado. Pecado é amar o desamor. Pecado é amar aquilo que é o contrário do amor. Pecado é amar aquilo que é o contrário de Deus. Isso é pecado. Essa é a definição de pecado. É quando você quer aquilo que não é Deus, porque Deus é amor. Então, na verdade, você não ama, você não quer amor, você não conhece amor. Deixa eu falar de onde que começou essa reflexão toda. Essa reflexão toda começou essa semana. Quando depois de pecar, eu tentei argumentar comigo mesmo para tentar minimizar o dano do pecado que eu tinha cometido. E aí eu comecei na minha cabeça a pensar assim, mas caramba, por que esse negócio é pecado? Eu fiz isso aqui, eu sei que é pecado, porque sempre falaram que era pecado, eu já achei que não era, não sei, entrei em dúvida, mas será que isso aqui é pecado mesmo? Será que eu tenho que pedir perdão? E a gente às vezes tem coisas que por vez ou outra a gente se submete a esse tipo de reflexão. Será que eu tenho que pedir perdão para a pessoa? Será que eu tenho que pedir perdão para Deus por causa disso que eu cometi? Será que isso aqui é pecado ou será que não é pecado? E aí quando eu comecei a tentar desenculpar, ou quando eu comecei a tentar banalizar o pecado, eu comecei a refletir sobre isso e o Senhor começou a me explicar o que era pecado. Quando eu comecei a tentar banalizar a morte do pecado, quando eu tentei tornar o pecado menos agressivo ou prejudicial ou repulsivo para mim ou para Deus, e eu tentei falar, mas será que isso é pecado mesmo? Será que esse negócio não é cultural? Isso me lembra de conversa com o João, né? Porque o João fala que ele vivia pensando, não, isso aqui é pecado porque a igreja fala, isso é uma opressão, imposição cultural, é uma opressão religiosa, é por isso que é pecado. Eu vou fazer um intercâmbio e aí eu vou livrar minha cabeça da culpa, a culpa cristã. E você vê o intercâmbio, ele está aqui agora, convertidinho, pentecostalizado. Pelo Calvino, é claro. Esse é mistério, depois você vai entender na eternidade. E aí o Senhor começou a falar comigo, falou assim, filho, eu sou, desde quando que eu existo? Desde quando eu sou? Eu disse, Deus, o Senhor é eternamente. E o Senhor é eternamente santo, e o Senhor sempre tem sido eternamente santo. E o Senhor sempre foi justo, e o seu caráter não muda nunca. E no Senhor não existe sombra de variação. E o Senhor nunca nasceu, e o Senhor nunca vai morrer, e o Senhor é imortal. A gente não entende imortalidade, porque isso não faz parte da nossa experiência de vida, imortalidade ou infinitude. A gente não entende isso porque isso não faz parte da nossa experiência. Deus é infinito, Ele sempre foi, é e vai ser igual, e o caráter dele nunca mudou. E se a gente pudesse dizer o material do qual o caráter de Deus é feito, tem gente que tem o caráter feito de plástico, tem gente que tem o caráter feito de borracha, tem gente que tem o caráter feito de madeira,
Tem gente que é mais durona, o negócio ali é rígido. Se a gente fosse falar do material do qual o caráter de Deus é feito, a gente poderia falar que o material do qual o caráter de Deus é feito é a santidade. O caráter de Deus é feito de santidade. O coração de Deus é feito de santidade. A natureza de Deus é constituída de santidade. Santidade é a essência de Deus. Santidade é... gente, não dá para explicar, mas é o que emana de Deus. Quando a gente fala na Bíblia que a luz da glória de Deus brilhou, que de Deus sai luz, que no céu não precisa ter sol, porque Ele mesmo solta a luz, e dele emana a luz. Ele disse, haja luz, né? E a luz saiu de dentro do estômago, da boca dele, porque Ele é que era a luz. E aí começou a existir luz, e partiu tudo dele. A gente precisa entender que Deus nunca mudou. E Ele é santidade, Ele sempre foi santidade, Ele sempre vai ser. Deus é santo. E esse negócio de santidade é uma coisa que a gente acha que é não fumar, não beber, não fazer isso, não fazer aquilo outro. Mas a gente não entende que santidade é a essência de Deus. Santidade é o interior de Deus. Santidade é o que emana de Deus. Santidade é o material do qual o caráter de Deus é constituído. E Ele é extremamente rígido no sentido de que Ele não muda. Ele é inflexível. Deus é fixamente santo desde sempre e sempre vai ser. Santidade vai ser Deus. Deus vai ser santidade por toda a eternidade. E o caráter de Deus está baseado na santidade. E a santidade tem algumas ramificações. O que é santidade, pastor? Santidade é um punhado de coisas. Justiça, bondade, amor, misericórdia. E aí por aí vai embora. E Deus sempre foi isso, Ele sempre vai ser. E Deus começou a falar comigo e fazer eu refletir sobre isso, em frações de segundos, pensar, meu filho, desde quando eu existo? Eu falei, o Senhor existe desde sempre, o Senhor sempre foi, o Senhor sempre é, sempre vai ser. E do que eu sou? O Senhor é santidade, Deus, o Senhor é santidade pura. E a Bíblia fala que quando Deus aparece, brilho sai dele. Sabe o que é esse brilho, gente? É o brilho da santidade dele. Porque santidade, gente, é um negócio que... Me ajuda, Senhor, não quero blasfemar. Santidade tem vida própria. Santidade é vida. A essência de Deus. Santidade é um negócio que é vida. É vida, é som, é luz, é barulho, é explosão, é virtude. Santidade tem tudo isso. Sentiu a santidade? Peguei no ar aqui. Santidade é isso, gente. É tudo de bom que existe no planeta, nas galáxias, por toda a eternidade. É santidade. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é maravilhoso, tudo que é lindo. Tudo que é lindo. A Bíblia fala do começo ao fim sobre a beleza da santidade de Deus. Santidade é o que existe dentro de Deus. Santidade é o Espírito que estava dentro de Jesus quando Ele encarnou. O Espírito de santidade. Romanos capítulo 1. É isso que manifestou em Jesus a vida inteira dele. O Espírito de santidade, a natureza de santidade. Santidade é um negócio que tem que apaixonar a gente. Santidade não é faz isso, faz aquilo. Santidade é a essência, a natureza santa, eterna, boa de Deus. E dela sai uma luz, sai um brilho, sai uma graça, sai um perfume da santidade, sai cor da santidade, sai vida da santidade, sai plenitude da santidade. E Deus sempre teve isso, porque Ele sempre existiu. E o pecado é o contrário de santidade. O pecado é o contrário de santidade. Se santidade é tudo isso, o pecado é alguma coisa que está fora disso. E é por isso que ele é morte. É por isso que o salário do pecado é a morte, porque não tem como ter vida fora da vida. Não tem como ter luz fora da luz. Não tem como ter alegria, e virtude, e prazer, e graça, e paixão, e amor fora do próprio amor, paixão, alegria, virtude e graça. Não tem como. Pecado é tudo que é fora da santidade. Essa coisa maravilhosa que sai de dentro de Deus, e que é Deus, e que sempre foi, e que encarnou em Jesus. Quando Jesus encarnou, a santidade estava nele. Santidade é a luz que sai de Deus, é essa coisa inexplicável. E Ele é eternamente santo.
E os anjos estão lá, santo, 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 santo. E pecado é qualquer coisa que é fora disso. Então, gente, quando que o pecado foi inventado? A gente sabe que o primeiro pecado registrado na Bíblia foi da serpente. Foi o pecado angelical. E depois do pecado angelical e da queda de Satanás e as legiões de anjos, eles foram lá e fizeram o homem cair também e pecar. Porque quem tentou lá e fez o Adão e Eva comer lá foi a serpente, que já era pecadora. Então eles tinham pecado antes de Adão e Eva. Só que quando que a concepção de pecado surgiu? Presta atenção nisso aqui. Talvez para vocês isso aqui não faça muito sentido. Para algumas pessoas tem mais um caráter filosófico essa reflexão de hoje aqui. Mas quando que a concepção de pecado apareceu? Quando que ela surgiu? Gente, se Deus sempre existiu e santidade sempre foi parte de Deus, então a concepção de pecado, presta atenção, concepção de pecado não é algo cultural. Pecado não é cultural, pecado não é um fator filosófico. Schleiermacher, ele diz o seguinte, Schleiermacher fala o seguinte, que o pecado é um fruto do conhecimento de Deus. Que na hora que você conhece Deus, você conhece pecado, que é uma culpa da fé. Gente, pecado não é culpa de fé, pecado não é um fator sociológico, pecado não é um negócio filosófico. Pecado é o contrário da santidade. Desde quando que existe a concepção de pecado? Desde toda a eternidade. Qualquer coisa que fosse diferente de santidade seria pecado. Como a santidade do caráter de Deus sempre existiu, a concepção de pecado sempre existiu. O cometimento de pecado veio depois da criação, mas a concepção de pecado sempre existiu. E por que que o arrependimento do pecado é necessário? Por que a gente precisa arrepender do pecado? Porque o pecado é a antítese do caráter e da essência de Deus. Então não dá para ter Deus e para ter pecado. Yin Yang está errado. Sabe Yin Yang? Aquela bolinha lá que tem a divisão oriental, aí tem tudo branco com a bolinha preta, tudo preto com a bolinha branca. Aquilo lá está errado. Não dá para ter pecado e Deus. Porque o pecado é a antítese de Deus. E aí o apóstolo João chega lá e ele escreve isso para nós, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá para amar o mundo e amar o pecado. Não dá para amar Deus e amar o mundo. Não dá, gente. Não dá, não combina. Ou eu amo o amor, ou eu amo o desamor. Ou eu amo a santidade gloriosa, que é a vida que eu quero para mim, que não tem nada a ver com moralismo ou fundamentalismo, mas tem a ver com virtude, alegria infinita, explosão de graça dentro de você. Ou eu amo isso, ou eu amo morte, porque um é contrário de outro. Se Deus é absolutamente santo, pecar e amar o pecado é estar absolutamente errado e contra Deus, porque Ele é absoluto. Deus é absoluto. O salmista diz assim: de eternidade em eternidade tu és Deus. Desde a eternidade. O que é contrário, diferente da essência boa, pura e bela de Deus é chamado de pecado. Antes do mundo ser criado, o conceito de pecado já existia. Pecado é tudo que rejeita, agride, insulta e contraria a pessoa e a essência de Deus. Mesmo antes de ser praticado, já havia o entendimento do que poderia ser pecado. A concepção de pecado não é cultural ou moderna, ela é eterna. Hoje, quando a gente diz isso é pecado ou aquilo é pecado, a resposta do cérebro muitas vezes é: quem que inventou isso? Quem que pecabilizou esse negócio? Por que isso aqui é pecado? E eu queria refletir com você como é que a gente faz para a gente ter a percepção do pecado, ou uma convicção de pecado. Como que faz para a gente discernir o que é pecado e o que não é pecado? Primeiro, a gente precisa entender que o pecado é uma antítese, como eu já falei. Aí você pensa, espera aí, eu li sobre isso em algum lugar.
Na aula de redação lá. Antítese, gente. Antítese, gente, é uma tese contrária. Ou a exposição de ideias opostas. Isso é uma antítese. Antítese é uma tese contrária, do contra. Então, um exemplo bem tosco. Antítese de amor. Ódio. Não é egoísmo, o que você quiser. Antítese de sol, chuva. Antítese de frio, calor. Isso é antítese. O pecado é uma antítese. A gente tem que entender isso. O pecado não é uma criação de Deus. Não foi a Bíblia que criou o pecado. Não foi Deus que inventou o pecado. Porque o pecado ele não é uma criação. O pecado não é a criação de Deus, tampouco é uma criação. O pecado é uma reação. O pecado é uma reação. É a reação do homem contra a vida da santidade de Deus. Então, se eu quiser saber se algo é pecado ou não, se eu quiser saber se algo é uma antítese ou não, o que eu preciso saber? A tese. Se eu quero ter discernimento sobre pecado, se eu quero saber se isso é pecado, se aquilo é pecado, ou se não é, se pode, se não pode, eu tenho que entender, pecado é uma antítese. Se eu quiser saber se alguma coisa é antítese, eu preciso saber a tese. Se eu quiser saber o que é pecado, eu preciso saber o que é Deus. Tá difícil demais hoje, gente? Vai mastigando aí. Anota, submete ao Espírito Santo. Se eu não tiver uma visão do que é Deus, eu não saberei interpretar o que não é Deus. Meu irmão trabalha com tradução de texto. Para eu poder interpretar algo, o que eu preciso? Eu pego um texto lá, o que você precisa, Lucas, para você interpretar um texto? Conhecer a língua. Se eu te der um hieroglifo egípcio lá, que tem aqueles bichinhos, você não sabe nada que significa aquilo lá. O que você precisa? Eu preciso de um dicionário, né? Ou eu vou dizer outra coisa, você precisa de um conceito fixo. Você precisa de um conceito fixo. Porque se você chega para interpretar, para fazer uma tradução de algo, aí você pergunta a uma pessoa que conhece, você, o que é isso aqui? Aí você fala, isso aí é tal, mas pode ser tal também, ou aquele tal também. Aí o cara dá um monte de coisa que não tem certeza de nada. E se você for fazer isso com cada símbolo ou com cada palavra, você não vai conseguir, vai ficar difícil de interpretar. Você pode até tentar, talvez você consiga alguma coisa parecida. Então, para eu interpretar, gente, para eu interpretar o que é pecado, para eu poder fazer uma leitura da vida, do mundo, da sociedade pós-moderna onde a gente está inserido, para eu poder fazer uma leitura de usos e costumes, de hábitos, de ideias, de conceitos, da nossa cultura e discernir, passar um raio-x, um scanner, para saber, isso aqui é pecaminoso na cultura, isso aqui não é pecaminoso na nossa cultura, isso aqui é pecaminoso na nossa cultura pós-moderna, de cidade grande, metrópole, de capital, isso aqui não é pecaminoso, isso não é. O que eu preciso? Eu preciso de um dicionário, eu preciso de um conceito fixo, eu preciso de um conceito absoluto. Se eu não tiver absoluto, eu não vou conseguir interpretar nada, porque eu vou pegar aquele negócio ali. Então, assim, em show, ir no cinema, fazer aquilo, sei lá, fumar maconha, tomar bala, ir na balada, assistir teatro, e sei lá o quê, dançar, no pagodão, deixar a barba crescer, casar com homem, casar com mulher, casar com os dois, seja lá o que você pensar, nessa era de conceitos flutuantes em que a gente está, em que pode ser aquilo ali ou aquilo lá, tanto faz, assim, nós estamos aqui, ó. Que passar aí, bacana isso aqui. Como que a gente faz para interpretar o que serve e o que não serve? A gente precisa olhar para o dicionário. Esse negócio que você tem aí, ó, cheio de páginas na sua mão. Isso aqui é o dicionário, tá? Por que isso aqui é o dicionário? Se a gente não entender por que isso aqui é o dicionário, a gente vai tentar reproduzir um estilo de vida de 7.000 anos atrás. Você deixa a barba crescer e só usa vestido. Isso não é um dicionário por causa disso. Senão a gente vai só reproduzir usos e costumes. Por que esse livro de capa preta que a gente tem
Deus deu para nós. Então quem pode me ajudar aqui? Nomes da Bíblia. Que nomes que se dá para a Bíblia? Além de Bíblia. Palavra de Deus, o que mais? O que mais? Já foi, irmã. O que mais? O que mais? Verdade, palavra viva. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais, gente? Revelação! Revelação, gente. Por que revelação? Porque ninguém sabe como é que Deus é e com o que Deus parece. Como é que a gente vai interpretar a vida se a gente não sabe como é que é o dom da vida? Nós vamos morrer. Porque nós temos que imitar o dom da vida para a gente poder ter vida. Mas se a gente não conhece o dom da vida, nós só vamos ter morte. Esse negócio foi escrito para mim e para você para dar revelação. Do quê? De quem ele é. Para quê? Para eu saber como é ser santo. E aí na hora que eu vejo a santidade dele, eu entendo a santidade dele, eu sei o que é que está me matando nessa vida desgraçada. E aí eu começo a arrancar da minha vida. Por quê? Porque o pecado é uma antítese. Para poder saber o que é pecado e o que me mata, o que é antítese, eu preciso saber qual que é a tese. E a tese é a santidade de Deus. E para saber a santidade de Deus, eu preciso olhar para essa revelação. Porque isso aqui é a revelação do ser de Deus, escrito. Não é um livro só de história. Apesar de Deus gosta de história, porque é tudo história aqui dentro. Isso é maravilhoso. Só que Deus está se revelando na história. Ele está se revelando nas nossas experiências. Por isso contar testemunho é um negócio muito gostoso. É por isso que hoje de manhã não precisava nem ter pregação. Cada um que veio para a profissão de fé e contou um pouco da sua experiência e testemunhou alguma coisa. Estava cheio esse lugar aqui. Porque no seu testemunho está a vida de Deus. Porque Deus traz revelação através do seu testemunho. Quando você dá testemunho, Deus se revela para as pessoas ao seu redor. E aí quando Deus se revela através do seu testemunho, através daquilo que você divide dele, daquilo que você fala que você experimentou com ele, de quem ele é para você, você traz revelação da santidade dele. E na hora que você traz revelação da santidade dele para as pessoas, elas começam a sentir vida dentro delas. Porque fora de santidade não existe vida. Só existe morte. Então, se eu quiser saber o que é pecado, eu preciso saber o que é Deus. Eu preciso de um dicionário. Se eu quiser saber o que é limpo, ou melhor, eu preciso saber o que é limpo para interpretar sujo. Eu preciso saber o que é bom para interpretar mal. Eu preciso saber o que é Deus para interpretar mundo. Eu preciso saber o que é santo para interpretar pecado. Você nunca entendeu, talvez, por que Jesus fala que o Espírito Santo vem convencer do pecado. Porque, gente do céu. É só na hora. É só na hora que a gente começou. Gente, Jesus, fala com eles. É só na hora que a gente conseguiu, que a gente começou a discernir o que é pecado. É que a gente começou a discernir o que é Deus. Só na hora que você discerne o que é pecado. Vou repetir novamente, não estou falando de culpa, não estou falando de acusação, não estou falando de peso na consciência, porque Hebreus capítulo 10 fala assim que ele lavou a nossa consciência. A acusação não é do Senhor. A acusação não é do Senhor. O evangelho é arrancar a culpa. Acabou a culpa, arranca a culpa. Eu estou falando de discernir pecado. Eu estou falando de perceber, isso aqui é mal, isso aqui é contra Deus. Na hora que eu começo a discernir o que é pecado, é porque eu realmente discerni quem Deus é. Porque, gente, presta atenção, se eu não sei separar o que é Deus, o que não é Deus, o que eu sei dele? Se eu acho que Deus e mundo é a mesma coisa, se eu acho que o jeito que o mundo vive é o jeito de Deus, eu não sei quem que é Deus. Como é que isso aqui é o jeito que Deus quer que a gente vive, gente? Pelo amor de Deus, começar da minha própria vida. Quando eu olho para a minha vida, eu sei que não é isso que Deus tem para mim. Porque eu só estou vendo Ele, eu estou vendo que não tem nada a ver com Ele. Então, se você acha que está tudo certo, você precisa ver Deus, você não está vendo Deus. Não é possível. Porque na hora que a gente vê Deus, a gente vê o que não é Deus, é claro. Você fala assim, não, isso aqui não é aquilo ali. Isso aqui é absoluto. Isso aqui é glorioso. Isso aqui é brilhante, é excepcional, existe virtude nisso aqui. Nisso aqui, você olha, não, isso aqui é ofensa contra isso aqui, não dá para existir junto.
O Espírito Santo vem nos convencer do pecado. Por quê? Porque ele só me convence do pecado e do meu pecado se ele me convencer do que é Yahvé. Só na hora que o Espírito me convence do que é Yahvé, eu sou o eterno. Só na hora que ele me convence disso é que ele me convence do pecado. Na hora que o Espírito Santo me dá a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Ele me ajuda a ver, ele me ajuda a enxergar do jeito de Deus. Por esse motivo, gente, o mundo está no pecado e o mundo jaz no maligno, porque eles nem acreditam no pecado. O mundo, presta atenção, gente, o mundo nem acredita no pecado. Seus amigos que não são crentes, eles nem estão nem aí com o pecado. Que pecado? Que conversa é essa de pecado? Que balela, que migué de pecado é esse? Você é bitolado, você é retrógrado, para com o negócio de pecado. Você fala a palavra pecado, arrepia o cabelo da nuca. O mundo não acredita no pecado, é por isso que o Espiritismo não acredita no pecado e na culpa do pecado. O Espiritismo fala que todo mundo é bonzinho, tudo, não sei o que, nós estamos evoluindo, mas não existe pecado, não existe culpa, não existe acusação, não existe condenação, porque não tem a perspectiva de como o pecado ofende a glória de Deus, e é uma ofensa absoluta, é uma ofensa eterna contra a santidade eterna, e por isso um ser eterno teve que vir morrer na cruz, porque a ofensa do nosso pecado contra a santidade é uma ofensa infinita, é um pecado eterno, que ofende eternamente a santidade gloriosa de Deus, porque a santidade dele é eterna. Então quando eu ofendo algo eterno, eu estou ofendendo algo eternamente. E aí a religião que fala que não existe pecado, é uma religião que não está baseada na revelação de Deus. Por quê? Porque Paulo fala assim, Deus disse que das trevas resplandeceria luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então quando a gente vê a glória de Deus na face de Cristo, a gente vê que o mundo não parece Jesus. Embora exista frações do brilho dessa glória na criação ainda, que está corrompida pelo pecado. Mas quando eu vejo a glória de Deus na face de Cristo, eu consigo discernir o que não tem nada de brilho, o que não tem nada de glória, o que não tem nada de graça. Você quer saber se você está crescendo, se você é realmente convertido? Você precisa ter experiência com a culpa. Porque o que o Evangelho faz com a gente é nos dar uma consciência do pecado. Ele nos dá a revelação da glória de Deus e a gente se apaixona por Ele. E aí Ele dá uma revelação do que é anti-Deus, contra Deus. E aí Ele dá uma revelação de que está em nós. E aí a gente é tomado de culpa quando a gente percebe o pecado que a gente tem. E aí depois que a gente é tomado de culpa, a gente corre para Ele. E aí quando a gente corre para Ele, a gente vê mais da glória dEle. E aí a gente vê que a glória dEle tem bondade e que Ele não nos culpa. Eu vou falar de novo. A conversão, a santificação, ela passa pela experiência com a culpa. Porque quando eu vejo a glória de Deus e o brilho da glória de Deus, eu também percebo e discerno aquilo que é o contrário de Deus, o que é pecado. E aí depois, o Senhor mesmo ilumina e me mostra que aquilo que eu descobri que é pecado, existe dentro de mim também. E aí eu sou tomado de culpa, porque eu vejo, meu Deus, eu sou muito diferente dele. Eu sou completamente diferente dele. Eu sou feio, ele é bonito. Eu sou mau, ele é bom. Jesus me ajuda. E aí quando eu sou tomado disso, eu sou tomado de culpa e de acusação. Só que quando eu sou tomado de culpa, eu vou para ele, eu falo, me ajuda. E aí ele mostra mais da santidade. E quando ele mostra mais da santidade, você encontra a misericórdia dele. E quando você encontra a misericórdia dele, a culpa é arrancada de você. Então uma experiência com a culpa e com o abandono da culpa é uma experiência que está dentro do conhecimento do Senhor. Você quer saber se você está crescendo em fé? Você quer saber se você está crescendo em fé? Você quer saber se você está crescendo no conhecimento do Senhor? Você quer saber se a sua caminhada com Deus tem valido a pena? Tem acontecido alguma coisa relevante na sua história que vai durar a eternidade? Isso passa por culpa.
E depois de culpa, passa por alívio. E assim a sua liberdade aumenta. Porque quanto mais você luta com a culpa que tem, mais você encontra alívio na santidade dele, que é misericordiosa. E aí quanto mais você encontra alívio e leveza na santidade dele, que derrama misericórdia em você, mais a culpa vai embora. E quanto mais a culpa vai embora, mais você não tem medo nem vergonha de ser quem você é. Cara, gente que conhece a santidade de Deus é gente que é livre. Você quer saber se alguém é crente mesmo? Se alguém anda com Deus? Cara, a liberdade que essa pessoa tem vai atrair você. Cara, essa pessoa é livre. Essa pessoa é muito assim desencanada. Você precisa frequentar muito o trono da graça para isso acontecer. Você precisa ir jogar bastante o fardo lá no pé do trono. Você precisa ir direto lá. Para isso acontecer com você, tem que acontecer bastante com você. De você chegar lá para falar assim, Senhor, toma aqui, tira essa culpa de mim. Você joga aquele fardo pesado no pé do Senhor lá. E aí depois você volta e parece que você sai do quarto. 5 minutos depois, está tudo de novo. Você fala, Jesus, tira esse negócio de mim aqui. Aí você vai lá, não, obrigado, Senhor, está gostoso aqui e tal. Aí daqui a pouco você, de novo, Senhor, é a 20ª milionésima vez que eu estou orando pela mesma coisa, Senhor. Mas cada vez que você volta para orar lá, para clamar libertação dessa culpa, dessa acusação, dessa vergonha, desse medo, mais graça você encontra, porque é o trono da graça. E lá você encontra a santidade dele, e de dentro da santidade dele emana a graça e perdão. Como que você vai amar isso e amar morte ao mesmo tempo? Como que você vai amar isso e amar pecado ao mesmo tempo? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, porque não existe prazer mais sublime do que encontrar Deus dentro do seu quarto. Como amar o pecado se eu amo tanto Ele e entendo que Ele me liberta da lei do pecado e da morte? Pecado não é cultural, gente. Pecado não é um fator sociológico, filosófico. O pecado é uma realidade que nos oprime, que nos mata, que dilacera a nossa alma. E é só um encontro com a santidade, com a revelação, com a visão da santidade de Deus, é que faz a gente ser mais leve, mais leve, mais leve, mais perdoado, mais ousado, mais livre, mais corajoso, mais apaixonado, mais alegre, mais cheio de virtude, mais cheio de esperança, de expectativa, de fé. Eu acredito para as coisas que Deus tem na minha vida, por causa do tanto de vezes que eu tive que ir lá pedir para Ele tirar o fardo de culpa de mim, e toda vez Ele fez. Não tem fim, gente, essa santidade dele. Cada vez eu acredito mais nas coisas que Ele tem para mim, e eu acho mais natural as coisas absurdas, impossíveis. Porque depois de tirar o impossível dentro de mim tantas vezes, eu começo a acreditar mesmo. Convicção de pecado não tem a ver com culpa cristã, gente. Convicção de pecado é parte do processo que te leva para a liberdade verdadeira. Ah, gente. Na hora que a gente, sabe, não tiver nem aí mais, sabe, com os nossos prazeres, entender que o maior prazer é a santidade. Na hora que a gente entender que o maior prazer é a santidade, a gente vai parar de relativizar a moral de Jesus. A gente vai olhar para a santidade absoluta e falar assim, é assim que eu quero ser. Se eu tiver que abrir mão dos meus prazeres pequenos, é assim que eu quero ser. Esses dias eu falei para Jesus de novo, Jesus, se o Senhor quiser que eu arranque barba, pierce, arranque a tatuagem, use eterno para sempre, pode falar, porque a santidade é a coisa mais gloriosa e gostosa que existe. Gente, experimentar a santidade é mais prazeroso do que o prazer cultural, do que o prazer artístico, do que o prazer sexual, do que os prazeres relacionais. E ter uma experiência com a santidade de Deus transcende tudo que é natural, porque é eterna essa santidade. E aí quando a gente começa a ter experiência com essa santidade eterna, transcendente, gloriosa, viva, o Senhor começa a redimir tudo que é natural ao nosso redor. E a gente não tem mais medo de ser quem a gente é. Porque a gente não usa mais a roupa que quer para poder preencher um vazio, porque é a santidade que encheu aqui. A gente não tem mais medo, meu Deus, minha vaidade, meu Deus, será que, meu Deus, minha vaidade, como eu sou vaidoso.
Será que não é vaidade, Senhor, se eu fizer isso? Será que se eu passar um batom hoje é vaidade? Será que se eu fizer isso com o cabelo não é vaidade demais? Entenda, isso é parte do processo. Para você encontrar liberdade, você precisa entrar em crise por causa dessas coisas. Você só entra em crise por causa do pecado na sua vida, porque Deus está te revelando a santidade dele. Aí você está percebendo que aquela dranha é uma dranha. E aí você está no meio do caminho ainda, porque o resultado final é liberdade. O resultado final é liberdade. Mas antes você tem que entrar em crise. Antes você precisa, Senhor, estou sendo muito vaidoso. Hoje eu vou feio para a igreja. Que menina nunca fez isso? Levanta a mão, é mentira. Não, confessa aqui, confessionário. Quem já foi feio para a igreja ou para algum lugar porque estava numa crise de vaidade, numa luta consigo mesmo? Levanta a mão. Não passou maquiagem, não usou roupa bonita, olha lá. Não, levanta a mão com gosto mesmo, inspira os irmãos aí. Porque estava com crise de orgulho, estava com crise de vaidade. Meu Deus, tem vaidade, me ajuda, Senhor, eu acho que é muita vaidade, eu vou feio hoje. E quando você ganha presente de aniversário? Você ganha aquela roupa de aniversário que você acha ridícula. Nada quebra mais a vaidade do que isso aí. Quer crescer em santidade? Usa aquele presente horroroso que te deram no seu aniversário. É parte do processo. Mata essa vaidade dentro de você. Usa essa roupa feia. Amém, gente? Amém? Amém. Vamos lá então. Deixa eu ver que oração. Está na hora. Vamos tocar. Tem ceia, viu, gente, da cantina? Não esqueça. Presta atenção. Como que uma pessoa vive em pecado? É só porque ela não viu a santidade direita. Ou, presta atenção, ela perdeu uma visão da santidade. Aí ela voltou para o pecado. Ela perdeu a percepção da fonte inesgotável de prazer, que é a santidade de Deus. Aí ela voltou para o pecado. É isso que acontece com o crente que desvia. O cara esquece quem Deus é. Não é possível, gente. Ele esqueceu quem Deus é. Deus tem que renovar o cérebro dele lá, porque não faz sentido nenhum deixar a santidade para o pecado. O pecado cometido de maneira deliberada, o pecado cometido constantemente e de maneira indiferente, ele é chamado de iniquidade. O que faz um crente viver em iniquidade? O que faz um crente viver na iniquidade? O que faz um crente viver em iniquidade é ele ter perdido a visão de certo aspecto da santidade de Deus, que é relacionado àquela área da vida dele. Vou dar um exemplo. Finanças. O cara que vê a santidade de Deus, e dentro da santidade de Deus, ele viu lá a generosidade de Deus, e a bondade de Deus, e a providência divina, e a disposição de Deus em servir, em dar, e o prazer dele em abençoar, o cara não é mão de vaca. Porque na hora que ele viu a glória de Jesus, a santidade de Jesus, na generosidade, ele falou, eu quero isso, velho, eu quero isso, eu preciso ser desse jeito. Cara, que fascinante, eu quero ser desse jeito. Quando ele esquece disso, ele só sabe falar assim, nossa, a presença de Deus é muito boa, louvor é muito bom, é gostoso. O cara é bom no louvor, o resto da vida é todo bagaçado. O cara é bom no dom que ele tem, o resto é tudo bagaçado. Por quê? Porque ele não está vendo aquele aspecto da santidade de Deus. A oração que a gente tem que fazer como igreja é, Senhor, como é ser santo dentro da minha família? Me mostra como é a santidade de Jesus como um filho, para eu poder ser um filho na mesma santidade dentro da minha casa. Senhor, me mostra como é a santidade nos relacionamentos. Aí o Senhor mostra o aspecto da santidade dele, o tamanho do perdão dele, da santidade do perdão dele. Aí você fala, não, eu quero perdoar também. Isso é glorioso, olha o que ele faz. Isso mexe com o nosso coração, gente. O que faz um crente viver em iniquidade? Pecado constante, deliberado, ele não está nem aí. Ele perdeu
uma percepção daquele aspecto da santidade de Deus que está correlacionado com aquela área da vida dele. Ele não está vendo Deus do jeito que Deus é. Não está vendo, gente. Porque na hora que a gente vê a santidade dele, e é por isso que Davi ora assim: Senhor, uma coisa eu peço, que eu possa estar na sua casa todos os dias e ver a beleza da tua santidade. Porque aí tudo em mim vai ser redimido, essa santidade vai passar para mim, esse negócio vai vir para mim. O grande desejo do meu coração, como pastor, como crente, como santo de Deus, é que a República aprenda, nas suas relações, a exercer duas coisas. Primeiro, celebrar as pessoas. Celebrar as pessoas, mesmo que nelas não exista a santidade. Porque se tiver em você, vai ter misericórdia. E aí você vai celebrar quem não tem santidade. Duas coisas que eu quero como pastor, que a República viva nas relações dela. Primeiro, celebrar as pessoas. A gente precisa aprender a celebrar o pecador, mesmo que ele não converta. Mesmo que ele não esteja nem aí com o pecado dele. Porque ele não vê pecado mesmo, ele não está nem com o pecado. Para ele, pecado é uma coisa assim que é só usado para poder oprimir. Mas se a santidade está em nós, a gente vai celebrar o fraco, o pecador, o enfermo. Porque o prazer da santidade é amar. Porque Deus é amor, na santidade de Deus existe amor. Presta atenção, se a santidade de Deus cresce em mim cresce o prazer em amar. Quem não pode me dar nada em troca. Então eu aprendo a celebrar os pecadores, eu aprendo a celebrar as pessoas que não me amam. Eu celebro os meus inimigos, eu celebro as minhas tribulações, eu celebro os meus fracassos, eu celebro o meu cansaço, eu celebro os problemas conjugais e familiares, eu celebro os problemas da igreja, porque eu falo: Senhor, obrigado, a oportunidade de eu mostrar a santidade do Senhor de um jeito que eu não podia mostrar antes. Eu celebro o câncer, eu celebro a doença, eu celebro tudo que vem ao meu encontro, porque é uma chance de eu revelar a santidade de Jesus, igual Ele revelou quando Ele esteve aqui na terra. Foi insultado, mas Ele amou. Ele foi maltratado, mas Ele não abriu a boca. Ele foi desprezado, considerado como o menor de todos, mas Ele amou. Ele revelou santidade através da vida dele. Cada vez que a desgraça vem ao meu encontro, eu tenho uma chance de crescer em santidade e manifestar essa santidade que Deus colocou dentro de mim, e isso é prazeroso para o santo. Isso é prazeroso para o crente, é parecer com Jesus. E para parecer com Jesus eu preciso tomar a cruz, eu tenho que ir lá morrer naquele Calvário. Quando alguém fala mal de mim, quando as coisas saem do meu controle. Essa semana eu chorei 2 vezes falando: Deus, não vou mudar não. Saindo do banho, abri a porta assim, na minha cabeça eu falei para Jesus assim: Jesus, será que eu não fracassei suficiente ainda para o Senhor transformar essa área da minha vida? Aí a Paula mandou uma foto do livro, que é meu, que eu emprestei para ela, que fala que Deus só pode estabelecer aquilo que é espiritual, de fato, em cima das nossas fraquezas, e não da nossa força. E aí o Senhor respondeu, eu falei: filho, você não fracassou ainda o tanto que você tinha que fracassar nessa área, fica tranquilo. E aí Deus usou o Diego para falar para mim que eu não precisava me culpar por causa dos fracassos que eu cometi. Ao mesmo tempo que ele preveu, Deus preveu para mim, falou assim: filho, você vai fracassar ainda mais. Ele também falou assim: mas não fique culpado. Aí, gente, nessa hora, o que você pensa? Você fala assim: nossa, Deus, obrigado, vai crescer a santidade dentro de mim. Eu vou ter mais fé. O Senhor vai me ajudar a ser mais crente. O Senhor vai me ajudar a ver graça através das desgraças, Senhor. A santidade vai crescer. E a primeira coisa, e eu estou falando disso porque essa é a primeira coisa que eu quero, que eu desejo para a República experimentar nas relações. Primeiro, celebrar as pessoas. Celebrar todos os momentos da vida, ser grato em tudo, quando é bom, quando é ruim, quando tem dinheiro, quando tem dinheiro, quando tem problema, quando tem problema, quando é solteiro, quando é casado, quando divorciou, quando morreu, quando está vivo. Celebrar sempre, ser grato sempre, porque cada desgraça que acontece é uma oportunidade de manifestar a santidade de Deus em você. Mas a segunda coisa é a República confrontar o pecado. Essas coisas precisam caminhar juntas. Celebrar as pessoas e confrontar o pecado. Celebrar a sua existência, mas confrontar o seu pecado.
não é desprezar você e desperdiçar você. Pelo contrário, eu te celebro. Mas eu não tenho crise de reprovar as coisas que eu vejo em você que geram morte. Porque se eu te amo, eu preciso falar para você. Se eu te amo, eu preciso falar para você. O crente que peca, ele é um vaso de honra. E quando ele peca, ele ainda é um vaso de honra. Mas está oferecendo seus membros como instrumentos de injustiça. E ele está gerando morte, porque ele não vê aquele aspecto da santidade de Deus. Romanos 1, 28 a 32. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Que a condenação está sobre os que praticam e aprovam. Porque o cara que pratica, mas reprova aquilo mesmo que ele fez, ele experimentou arrependimento. O cara que pratica, mas reprova aquilo mesmo que ele fez, ele experimentou arrependimento. Sobre esse não tem acusação. E aí quando você olha lá em Efésios 5, 3 ao 21, é um monte de versículo glorioso falando que a gente tem que reprovar o pecado. O que é a nossa crise como igreja é reprovar o pecado sem jogar a criança fora. A gente joga a água e a criança. A gente joga tudo que está na bacia fora. A gente chega a ver o pecado, aí a desgraça do pecado do cara, aí você pega e detona com o cara. Se a gente ama Deus, não pode amar o pecado, gente, nós não tem como. É completamente oposto. Mas se eu amo você, é porque Jesus está vivo dentro de mim, está me ajudando a amar você. Talvez você não tenha tanta coisa gloriosa assim, mas eu quero te ajudar a se livrar dessa morte que você está. Porque eu amo você. Porque se eu amar o pecado em você, então eu não amo. Porque não dá para amar o mundo e amar. Para a República ser uma família que celebra as pessoas e confronta o pecado, ela precisa reconhecer o valor que cada pessoa tem. E segundo, revelar o aspecto da santidade de Deus, que vai dar base para explicar por que aquela atitude pecaminosa é a antítese da santidade de Deus. Está entendendo o que eu falei? Eu vou falar de novo. Como que a gente faz para ser gente, igual Jesus era, em que a gente celebra as pessoas, se alegra com elas e ao mesmo tempo a gente confronta o pecado, porque o pecado está matando o planeta. Se você não sabe, é isso, tá? O planeta não está conseguindo sobreviver ao pecado. Se você falar que o pecado não tem problema, você, pelo amor de Deus, você precisa de misericórdia na sua vida, você precisa de graça em você. Mas não é só isso, às vezes a gente sabe, mas a gente tem covarde, nós somos tudo covarde, nós não falamos a verdade. E às vezes a gente não fala a verdade é porque a gente não tem amor para falar mesmo. E a gente sabe que se a gente falar, nós vamos arregaçar com o cara. Mas a gente precisa passar dessa infância aí. E a gente precisa desenvolver amor e comunicação ao mesmo tempo. Então, como que a gente faz para fazer isso? Primeiro, eu preciso ver o quanto você é precioso e celebrar você. E segundo, eu preciso revelar para você o aspecto da santidade de Deus, que é oposto a esse comportamento teu. E aí eu vou poder te explicar por que esse negócio é pecado, por que esse negócio é ruim. Eu preciso revelar. A República precisa ser uma casa onde confrontamos o pecado, sem deixar de celebrar o valor das pessoas. Porque o confronto do pecado só faz sentido se eu te amar. Do contrário, até confrontar o pecado é pecado. Confrontar o teu pecado só faz sentido se eu amar você. Senão, até confrontar o teu pecado é pecado. Por quê? Porque ele vai ser movido não por amor, mas ele pode ser movido por ódio, por irritação, moralismo, preconceito, arrogância, desejo de controle, superioridade. Quero mostrar para você, quero ensinar você. Esse negócio está tudo errado. Eu estou pecando na hora que eu estou confrontando o pecado do cara, eu mesmo estou pecando. O que a gente precisa, gente? A gente precisa de um resgate da visão da santidade de Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus é a nossa identidade. A santidade de Deus é a nossa identidade. Pecado não é a nossa identidade. Pecado não é quem nós somos. Pecado não nos satisfaz. Santidade nos satisfaz. Porque essa é a essência de Deus e a gente nasceu dele. Só na hora que esse negócio expandir, explodir dentro de nós e para fora de nós, é que a gente vai ser plenamente satisfeito. Amém? Se coloca de pé. Cinco coisas que a gente precisa aqui, para a gente amarrar. 5 coisas que a gente precisa, a gente vai passar para a ceia. Primeira coisa,
a gente precisa de uma visão da santidade absoluta de Deus. Segunda coisa, a gente precisa de uma convicção do que é pecado. Terceira coisa, a gente precisa de arrependimento. Quarta coisa, muito importante, a gente precisa de amor gerado na santidade de Deus. É um amor gerado de santidade. É um amor gerado de santidade. E a quinta coisa, a gente precisa de coragem, parar de ser covarde, para a gente se posicionar a favor da santidade de Deus e contra o pecado. Porque senão, esse não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Se a gente não tiver coragem para se posicionar e para falar o que é santidade, o que é pecado, o que é vida, o que é morte, esse não é o evangelho. Não está fazendo diferença nenhuma o que a gente está carregando por aí, e batendo no peito, e lutando e brigando com os movimentos sociais para dizer que nós somos, e para com isso vão fazer a marcha aqui para competir. Não está adiando de porcaria nenhuma se a gente está só levantando bandeira, se a gente não está lutando contra o pecado, porque o pecado está matando o homem. Então a gente precisa de visão de santidade, a gente precisa de convicção de pecado, arrependimento na nossa vida, a gente precisa de amor gerado dessa santidade, amar as pessoas. E a gente precisa ter coragem para falar para elas, transbordando de amor, porque senão a nossa confrontação do pecado é pecado também. Amém, irmãos? Pecado é o contrário da santidade, gente. Não dá, gente, pecado não dá, não combina, não faz parte da gente. Eu queria que a gente cantasse aquela música. Quero te amar mais quando eu te ver mais. Porque é verdade. Nós só vamos amar mais Deus quando a gente vê mais Deus. Quando a gente vê mais a santidade de Deus.